milionário cai de joelhos ao ouvir mendiga negra dizer que seu filho está vivo. A notícia ecoou pela cidade como um trovão. O milionário cai de joelhos ao ouvir mendiga negra dizer que seu filho está vivo. Era a manchete que todos comentavam em cafés e nas redes sociais. Henrique Almeida, um ator famoso e riquíssimo, não se importava mais com os holofotes. Sua vida havia sido despedaçada no dia em que Miguel, seu único filho, desapareceu em um trágico acidente. Desde então, ele vagava pelas ruas, perdido em um mar de desespero. Os meses passaram como sombras, e cada esquina que Henrique percorria trazia lembranças que o afundavam ainda mais na solidão. Certa manhã, enquanto observava as vitrines reluzentes no centro da cidade, Henrique decidiu se permitir um pequeno desvio. Ele se lembrou de um parque que costumava visitar com Miguel. O céu estava claro, mas seu coração estava sombrio. Caminhou como um fantasma, cada passo pesando como âncoras fincadas em seu peito. O mundo ao redor pareceu congelar. Henrique sentiu seu coração pulsar. Esperança e desconfiança lutavam dentro dele, tão intrínsecas quanto as cicatrizes que ambos carregavam. Você não entenderia. Começou a recusar, mas algo na expressão de Fernanda o fez hesitar. Fernanda não era uma ilusão, e ela parecia saber mais do que deixava transparecer. Ele se ofereceu para ajudar, e assim começou uma inesperada conexão entre eles. Ali na penumbra do viaduto, Henrique viu não só uma mendiga, mas uma garota lutando contra seus próprios demônios, assim como ele. Conforme os dias passavam, se juntaram a José, pai de Fernanda, um homem calmo, mas com uma dor visível nos olhos. O trio traçou um plano. Fernanda falava de uma realidade sombria em que Miguel poderia estar, enfrentando monstros que ninguém imagina. A cada palavra dela, Henrique sentiu o fio da esperança se esticar. Mas havia algo no ar que parecia pesado. Uma verdade não revelada que aguardava para surgir. A busca. Ele era estranho e seus olhos brilhavam com um conhecimento profundo. Eu sei o que aconteceu com Miguel, disse ele. E o coração de Henrique quase parou. O que aquele homem realmente sabia? E a busca por respostas os levaria a lugares que nunca imaginaram? A atmosfera estava carregada de inquietação. E o futuro estava tão incerto quanto as sombras que dançavam naquela noite. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Henrique questionou, sua voz tremendo, o coração martelando no peito. O restante da sala ficou em silêncio, todos agora focados naquele diálogo carregado. A própria atmosfera parecia se contorcer com a tensão. Estou aqui para ajudar, mas você precisa entender que a verdade pode destruir tudo o que você acredita ser real. O misterioso homem continuou, seu tom sombrio prenunciando algo terrível. Henrique olhou para Fernanda e José, que estavam ao seu lado. Uma expressão de quem também sentia o peso daquela revelação. Ele não conseguia processar,
Miguel era tudo o que ele tinha, a última ligação que lhe restava. E se a verdade o separasse dele para sempre? Diga, o que você sabe? Henrique não estava mais apenas interessado, ele estava implorando. O homem hesitou, a sombra de um sorriso no rosto. E em um instante de pura revelação, ele soltou uma bomba. Miguel não sofreu o acidente que você pensa. Ele foi sequestrado. Seu desaparecimento vai muito além de um simp. O homem continuou. Ele está sendo mantido por uma organização que tem interesses muito maiores. Eles precisam dele. Não só pela sua aparência, mas por razões que você jamais imaginou. Henrique sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. A dor era insuportável e, ao mesmo tempo, surgia uma possibilidade de esperança. Mas essa esperança foi rapidamente eclipsada por outra revelação. E há algo mais que você precisa saber. O verdadeiro motivo pelo qual ele foi sequestrado está ligado a você. As palavras cortaram o ar como um vidro quebrado. Henrique olhou para Fernanda, seu peito apertando com a quantidade de informações explodindo sua mente. O que você quer dizer com isso? Ele se virou para o homem, a frustração e o medo se entrelaçando em sua voz. Você tem um passado que se conecta a eles. A verdade que você esconde pode ser a chave para salvar o seu filho. Ou perdê-lo para sempre. O homem fez uma pausa, olhando ao redor, e continuou. Mas você precisa decidir rapidão. Ele olhou para Fernanda, que agora parecia tão pequena e vulnerável sob a luz intensa da situação. O que você sabia? O que mais não me disse? As palavras saíam de sua boca como um grito de desespero, quase como uma acusação. A conexão que haviam construído agora se tornava uma armadilha de dúvidas. Fernanda hesitou, seu olhar perdido na lembrança de um passado que ela claramente não queria compartilhar. Eu pensei que você não precisasse saber. Achei, sim, que era melhor. As palavras dela foram cortadas por uma revelação que poderia mudar tudo. O peito de Henrique doía, uma ferida ainda aberta e sangrando. Melhor para quem? As luzes da fundação brilhavam intensamente, mas a escuridão que pairava na mente de Henrique se tornava mais forte. Um grito ecoou do fundo da sala, e todos se viraram. Uma porta foi arrombada e uma figura encapuzada apareceu, trazendo uma nova onda de pânico. Alguém não deveria ter descoberto isso. A figura sussurrou, antes que o K. E naquele momento, tudo parecia confundir-se em um turbilhão de medo e incerteza. O futuro de Miguel estava em suas mãos, mas ele não sabia mais em quem confiar. E o relógio continuava a correr, pulsando como um tambor feroz em sua mente. A porta arrombada balançou, e um frio percorreu a espinha de Henrique. A figura encapuzada avançou, seus passos rápidos e firmes, ecoando pelo salão como se o tempo tivesse parado. A corrida de corações batendo e a tensão no ar eram palpáveis. Ele não deveria saber disso. O sussurro da figura soou como uma sirene, preenchendo o ambiente com um presságio de desastre. Henrique recuou, sentindo as mãos suarem. O homem misterioso que sabia sobre Miguel parecia ter desaparecido na fumaça do medo. Olhou para Fernanda, que agora estava paralisada, e para José, que tinha os olhos arregalados, o rosto pálido. O que está acontecendo? A voz de Henrique tremia, quase se perdendo em meio ao caos. A figura encapuzada parou no centro da sala, olhando. Não faça isso! Gritou alguém na multidão. Mas as palavras se perderam em um súbito silêncio que caiu sobre todos. A tensão era tão intensa que dava para cortar com uma faca. O coração de Henrique disparou.
O que havia dentro daquela caixa? Poderia ser a resposta que tanto procurava? Ou algo muito mais sombrio? A verdade se oculta em lugares que você jamais pensou. A figura falou, com um tom de voz profundo e ecoante. Vocês acham que a história de Miguel é só sobre ele, mas na verdade ela envolve todos vocês. Cada um aqui tem um papel a desempenhar. Os murmúrios começaram, e a incerteza encheu o ar como um manto pesado. Henrique sentiu o estômago revirar. Não, eu não entendo. As palavras escaparam, atormentadas pela confusão. A presença do homem parecia se expandir na sala, e em um movimento rápido, ele abriu a caixa. Um brilho ofuscante rompeu dela, iluminando o rosto de cada pessoa presente. Todos foram forçados a olhar. Uma lembrança do que está por vir. Ele levantou um pequeno objeto, um pinguente. Este pertence a Miguel, e agora pertence a você. Henrique apenas sabia que seus sonhos estavam se quebrando e as peças do quebra-cabeça mais profundas e sombrias do que jamais imaginou. Espere! Fernanda percebeu algo. Esse pinguente é dele? O olhar dela se iluminou. Mas também havia medo. Como você o tem? A súbita esperança e a dor a conflituavam. Henrique estava paralisado, a conexão entre eles desmoronando em infinitas possibilidades de traição. Ele está em perigo. O que você está prestes a descobrir sobre ele e sobre quem você realmente é vai mudar tudo. O homem se virou, disfarçando um sorriso sombrio, como se estivesse satisfeito com o efeito que suas palavras estavam tendo. A sala começou a girar e Henrique teve a impressão de que não podia confiar em ninguém. Por que você está fazendo isso? Qual é a sua conexão? Perguntava, buscando formas de interpretar aquele turbilhão de emoções. E então, como se o destino tivesse um capricho sádico, a porta se abriu novamente. Desta vez, entrou uma mulher. O rosto dela era familiar. Suas feições marcadas pela dor do passado. O coração de Henrique afundou. Mãe? Era a mulher que ele acreditava ter perdido para sempre. Ela olhou direto para o homem encapuzado. Você não deveria estar aqui, disse ela, com uma voz que parecia chorar. A conexão entre eles era instantânea, e as verdades enterradas nas sombras estavam vindo à superfície. O que está acontecendo aqui? As palavras dela trouxeram uma onda de emoções. Henrique sentiu a cabeça rodar e tudo o que ele pensava que sabia começou a desmoronar. O que realmente aconteceu com Miguel? O que cada um deles estava escondendo? E o pior, a presença dela significava que muito mais segredos do passado poderiam estar prestes a ser revelados. Ele percebeu que a busca por Miguel estava apenas começando e que a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. A sala parecia girar ao redor de Henrique enquanto sua mãe, Ana, entrava. Ele piscou algumas vezes tentando processar. A única palavra que saiu foi um sussurro incrédulo. O coração disparou e os olhos dela brilhavam com lágrimas. A emoção a envolveu como um manto pesado. Meu filho. A voz de Ana saiu em um fio de esperança e dor. Eu não queria que você estivesse aqui. Não agora. As palavras dela eram um corte na mente de Henrique. Por que ela não queria que ele estivesse ali? O homem encapuzado olhou de um para o outro, seus olhos brilhando, como se estivesse satisfeito com o caos ao seu redor. Você sabe onde está Miguel? A urgência na voz de Henrique era palpável, mas Ana desviou o olhar, sua expressão impassível, tomadas por um medo visível.
Ana, por favor, ele implorou. Só me diga a verdade. Cale-se! Gritou a figura encapuzada, e todos ficaram em silêncio. A tensão era como um fio esticado, prestes a arrebentar. Você não entende! Começou a mulher, mas ele interrompeu com raiva. Eu sei mais do que você imagina. O homem segurou firme o pingente, como se quisesse mostrar ao mundo um segredo sombrio. Ana, você tem que contar para ele. Agora! Henrique se virou para a mãe, a esperança misturada com desespero. Por que você está aqui? O que você escondeu de mim? As palavras saíram como um grito contido, e um arrepio percorreu a sala, como se todos pudessem sentir a pressão do que estava por vir. Ana respirou fundo e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que você não compreende é que Miguel não é apenas seu filho. Ele é especial. Henrique sentiu um nó na garganta. Especial? Como assim? Perguntou sua voz trêmula. Ele tem um papel a desempenhar em algo muito maior do que nós. Um destino que não pode ser revelado por enquanto. Eles o levaram porque precisam dele. O murmúrio da multidão começou a crescer, fazendo com que Henrique sentisse sua realidade desmoronar. E o que você fez? Por que você não me contou antes? As palavras saíram como uma explosão de dor. Você me escondeu tudo isso. Ana estava em prantos, sua expressão visivelmente culpada. Eu não queria te envolver nesse mundo sombrio. Eu queria te proteger. Proteger? De quê? O homem encapuzado olhou para Ana, uma expressão sombria dançando em seu rosto. Ela não estava apenas tentando proteger você, Henrique. Ela estava fugindo de um passado que te envolve. Um choque percorria todos na sala, e o murmúrio aumentava em intensidade. O que você quer dizer? Henrique sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como assim o passado de sua mãe estava ligado à situação do filho? Ana se virou, chocada. Não! Você não pode! Gritou. E então o homem se aproximou dela, sua presença ameaçadora intensificando a tensão. Ele precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. De repente, as luzes da sala começaram a piscar e uma explosão foi ouvida do lado de fora. A porta arrombada estava de volta, e a figura encapuzada, que parecia ter o controle, foi surpreendida. A multidão gritou e se espalhou, mas não antes de Henrique ouvir o som do corpo caindo ao chão. A figura caída revelou um dos rostos mais conhecidos da cidade. Um ex-familiar de Henrique, uma pessoa que todos acreditavam estar morta. O choque preencheu a sala como um balde de água fria. Você? Como você estava morto? Henrique não conseguia acreditar. O homem encapuzado era, na verdade, alguém que ele nunca pensou em ver novamente. A conexão entre eles era profunda e complexa, envolvendo mentiras que nunca deveriam ter sido contadas. O que isso significava para Miguel? Cada segundo parecia gritar que a vida deles nunca... O caos se instalou e a urgência entrava na mente de Henrique. Ele não sabia se poderia confiar em ninguém. Não agora. A verdade sobre Miguel estava prestes a ser revelada, mas a cada informação que surgia, mais perguntas apareciam. Ele sabia que precisava agir rápido, mas a primeira pessoa a confrontar era sua mãe. O que você sabe sobre isso, mãe? Ele disse, enquanto o coração acelerava, pronto para descobrir a verdade devastadora que havia se escondido nas sombras. A sala parecia girar ao redor de Henrique enquanto sua mãe, Ana, entrava. Ele piscou algumas vezes, tentando processar. Mãe?
A única palavra que saiu foi um sussurro incrédulo. O coração disparou e os olhos dela brilhavam com lágrimas. A emoção a envolveu como um manto pesado. Meu filho! A voz de Ana saiu em um fio de esperança e dor. Eu não queria que você estivesse aqui. Não agora! As palavras dela eram um corte na mente de Henrique. Por que ela não queria que ele estivesse ali? O homem encapuzado olhou de um para o outro, seus olhos brilhando como se estivesse satisfeito com o caos ao seu redor. Você sabe onde está Miguel? A urgência na voz de Henrique era palpável, mas Ana desviou o olhar, sua expressão impassível tomada por um medo visível. Ana, por favor, ele implorou. Só me diga a verdade. Cale-se, gritou a figura encapuzada. E todos ficaram em silêncio. A tensão era como um fio esticado prestes a arrebentar. Você não entende, começou a mulher, mas ele interrompeu, com raiva. Eu sei mais do que você imagina. O homem segurou firme o pingente, como se quisesse mostrar ao mundo um segredo sombrio. Ana, você tem que contar para ele, agora! Henrique se virou para a mãe, a esperança misturada com desespero. Por que você está aqui? O que você escondeu de mim? As palavras saíram como uma explosão de dor e um arrepio percorreu a sala, como se todos pudessem sentir a pressão do que estava por vir. Ana respirou fundo e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que você não compreende é que Miguel não é apenas seu filho. Ele é especial. Henrique sentiu um nó na garganta. Especial? Como assim? Perguntou, sua voz trêmula. Ele tem um papel a desempenhar em algo muito maior do que nós. Um destino que não pode ser revelado por enquanto. Eles o levaram porque precisam dele. O murmúrio da multidão começou a crescer, fazendo com que Henrique sentisse sua realidade desmoronar. E o que você fez? Por que você não me contou antes? As palavras saíram como uma explosão de dor. Você me escondeu tudo isso. Ana estava em prantos, sua expressão visivelmente culpada. Eu não queria te envolver nesse mundo sombrio. Eu queria te proteger. Proteger? De quê? O homem encapuzado olhou para Ana, uma expressão sombria dançando em seu rosto. Ela não estava apenas tentando proteger você, Henrique. Ela estava fugindo de um passado que te envolve. Um choque percorreu todos na sala e o murmúrio aumentava em intensidade. O que você quer dizer? Henrique sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como assim o passado de sua mãe estava ligado à situação do filho? Ana se virou, chocada. Não, você não pode! Gritou. E então o homem se aproximou dela, sua presença ameaçadora intensificando a tensão. Ele precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. De repente, as luzes da sala começaram a piscar e uma explosão foi ouvida do lado de fora. A porta arrombada estava de volta e a figura encapuzada, que parecia ter o controle, foi surpreendida. A multidão gritou e se espalhou, mas não antes de Henrique ouvir o som do corpo caindo ao chão. A figura caída revelou um dos rostos mais conhecidos da cidade. Um ex-familiar de Henrique, uma pessoa que todos acreditavam estar morta. O choque preencheu a sala como um balde de água fria. Você? Como? Mas você estava morto! Henrique não conseguia acreditar. O homem encapuzado era, na verdade, alguém que ele nunca pensou em ver novamente. A conexão entre eles era profunda e complexa, envolvendo mentiras que nunca deveriam ter sido contadas. O que isso significava para Miguel? Cada segundo parecia gritar que a vida deles nunca voltaria a ser a mesma. O que você está fazendo aqui? Henrique se aproximou, batendo os punhos contra as têmporas. As respostas estavam lá,
mas havia um nó de incerteza apertando seu estômago. O caos se instalou e a urgência entrava na mente de Henrique. Ele não sabia se poderia confiar em ninguém, não agora. A mulher que havia entrado antes, confusa e nervosa, se virou para o homem caído. Você não devia estar aqui. Paulo, o que você fez? Eles vão nos pegar. O sobrenome soou familiar para Henrique. Paulo, um nome perdido em suas memórias, que povoava seus pesadelos. Henrique sentiu um frio na espinha, ligando os pontos. Você é meu tio? Gritou, a voz quebrando. Era a única explicação que fazia sentido. Mas a verdade estava mais distante do que ele imaginava. A mulher que era só uma sombra até então, agora se tornava alguém real. Você sabe algo sobre Miguel, não sabe? Ele perguntou, um resquício de esperança misturado com desespero. Paulo levantou os olhos, sua expressão revelando uma mistura de alívio e tristeza. Sim, e a verdade vai destruir você. Miguel não é só seu filho. Ele é parte de um legado que vai além de nós. Uma linha de sangue que nos conecta a algo que você não deseja tocar. As palavras daquele homem cortaram o ar. A confusão no rosto de Henrique se transformou em um pânico gelado. O que? Aquela revelação era apenas a ponta do iceberg. O que mais estava por vir? E o que seus laços familiares realmente significavam para a segurança de Miguel? O futuro estava em sombras, e a verdade poderia não ser apenas dolorosa, poderia ser aterrorizante. Foi então que Henrique percebeu. Não era apenas Miguel que estava em perigo, era ele mesmo. E naquele instante, ele sabia que a batalha pela verdade e pela vida de seu filho estava apenas começando. A sala parecia girar ao redor de Henrique enquanto sua mãe, Ana, entrava. Ele piscou algumas vezes, tentando processar. Mãe? A única palavra que saiu foi um sussurro incrédulo. O coração disparou e os olhos dela brilhavam com lágrimas. A emoção a envolveu como um manto pesado. Meu filho. A voz de Ana saiu em um fio de esperança e dor. Eu não queria que você estivesse aqui. Não agora. As palavras dela eram um corte na mente de Henrique. Por que ela não queria que ele estivesse ali? O homem encapuzado olhou de um para o outro, seus olhos brilhando como se estivesse satisfeito com o caos ao seu redor. Você sabe onde está Miguel? A urgência na voz de Henrique era palpável, mas Ana desviou o olhar, sua expressão impassível tomada por um medo visível. Ana, por favor, ele implorou, só me diga a verdade. Cale-se! Gritou a figura encapuzada, e todos ficaram em silêncio. A tensão era como um fio esticado, prestes a arrebentar. Você não entende, começou a mulher, mas ele interrompeu com raiva. Eu sei mais do que você imagina. O homem segurou firme o pingente, como se quisesse mostrar ao mundo um segredo sombrio. Ana, você tem que contar para ele, agora! Henrique se virou para a mãe, a esperança misturada com desespero. Por que você está aqui? O que você escondeu de mim? As palavras saíram como uma explosão de dor, e um arrepio percorreu a sala como se todos pudessem sentir a pressão do que estava por vir. Ana respirou fundo e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que você não compreende é que Miguel não é apenas seu filho. Ele é especial. Henrique sentiu um nó na garganta. Especial? Como assim? Perguntou. Sua voz trêmula. Ele tem um papel a desempenhar em algo muito maior do que nós. Um destino que não pode ser revelado por enquanto. Eles o levaram porque precisam dele. O murmúrio da multidão começou a crescer, fazendo com que Henrique sentisse sua realidade desmoronar. E o que você fez? Por que você não me contou antes? As palavras saíram como uma explosão de dor. Você me escondeu tudo isso!
Ana estava em prantos, sua expressão visivelmente culpada. Eu não queria te envolver nesse mundo sombrio. Eu queria te proteger. A figura encapuzada observava, seu olhar cúmplice em um mistério que Henrique não conseguia decifrar. Proteger? De quê? Perguntou Henrique, a frustração crescendo. O homem então se atreveu a dar um passo mais perto. Ela não estava apenas tentando proteger você, Henrique. Ela estava fugindo de um passado que te envolve e que você nem imagina. Um silêncio denso tomou conta da sala e Henrique sentiu o arrepio percorrer sua espinha. O que você quer dizer com isso? A voz de Henrique estava carregada de dúvida. Ele olhou para Ana, esperando respostas. E foi então que tudo aconteceu. Do lado de fora, houve um barulho ensurdecedor. Uma explosão, seguida de gritos, fez o chão tremer. O que foi isso? Se mover todos, mas Henrique estava paralisado. O foco estava em Ana, seus olhos arregalados. Ela se virou rapidamente, a expressão de pavor escorrendo pelo rosto. Não, não, eles estão aqui! A voz dela era um eco de desespero. Antes que ele pudesse compreender totalmente, a figura encapuzada avançou em direção a Ana. Em um movimento ágil, ele puxou uma arma e apontou para ela. Você ainda não deveria ter revelado isso, Ana. O coração de Henrique parou. Ana estendeu as mãos em um gesto de rendição. Paulo, não! E foi nesse momento que ele percebeu a verdade devastadora. O homem, que ele achou que era seu tio, não só estava vivo, como agora era uma ameaça. Você não pode fazer isso! Henrique gritou, mas sua voz mal conseguia atravessar o caos. Outra explosão ecoou, e as luzes começaram a falhar. Ele olhou nos olhos de Ana, fazendo uma conexão que fazia tudo parecer claro. Você me escondeu tanta coisa. Eu precisava te proteger dos perigos, de você mesmo. A revelação E, no coração do caos, Henrique ouviu as palavras de Ana, cortantes como um punhal. Nós não somos quem pensamos que somos. Uma onda de esclarecimento e choque tomou conta dele. Tudo o que ele acreditava estar seguro estava agora em risco. Ele sentiu a pressão máxima. O destino de Miguel estava pendurado na balança e a verdade? A verdade poderia destruir tudo. Quem somos nós, mãe? Perguntou ele, a dor espremendo seu peito. E o horror se estabeleceu enquanto ele esperava uma resposta que poderia mudar tudo. A sala parecia girar ao redor de Henrique, enquanto sua mãe, Ana, entrava. Ele piscou algumas vezes tentando processar. Mãe? A única palavra que saiu foi um sussurro incrédulo. Não agora! As palavras dela eram um corte na mente de Henrique. Por que ela não queria que ele estivesse ali? O homem encapuzado olhou de um para o outro, seus olhos brilhando como se estivesse satisfeito com o caos ao seu redor. Você sabe onde está Miguel? A urgência na voz de Henrique era palpável. Mas Ana desviou o olhar, sua expressão impassível tomada por um medo visível. Ana, por favor, ele implorou. Só me diga a verdade. Cale-se, gritou a figura encapuzada. E todos ficaram em silêncio. A tensão era como um fio esticado, prestes a arrebentar. Você não entende, começou a mulher, mas ele interrompeu, com raiva. Eu sei mais do que você imagina. O homem segurou firme o pingente, como se quisesse mostrar ao mundo um segredo sombrio. Ana, você tem que contar para ele. Agora! Henrique se virou para a mãe, a esperança misturada com desespero. Por que você está aqui? O que você escondeu de mim? As palavras saíram como uma explosão de dor.
e um arrepio percorreu a sala como se todos pudessem sentir a pressão do que estava por vir. Ana respirou fundo e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que você não compreende é que Miguel não é apenas seu filho. Ele é especial. Henrique sentiu um nó na garganta. Especial? Como assim? Perguntou, sua voz trêmula. Ele tem um papel a desempenhar em algo muito maior do que nós. Um destino que não pode ser revelado por enquanto. Eles o levaram porque precisam dele. O murmúrio da multidão começou a crescer, fazendo com que Henrique sentisse sua realidade desmoronar. E o que você fez? Por que você não me contou antes? As palavras saíram como uma explosão de dor. Você me escondeu tudo isso! Ana estava em prantos, sua expressão visivelmente culpada. Eu não queria te envolver nesse mundo sombrio. Eu queria te proteger. A figura encapuzada observava, seu olhar cúmplice em um mistério que Henrique não conseguia decifrar. Proteger? De quê? Perguntou Henrique, a frustração crescendo. O homem então se atreveu a dar um passo mais perto. Ela não estava apenas tentando proteger você, Henrique. Ela estava fugindo de um passado que te envolve e que você nem imagina. Um silêncio denso tomou conta da sala e Henrique sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que você quer dizer com isso? A voz de Henrique estava carregada de dúvida. Ele olhou para Ana, esperando respostas. E foi então que tudo aconteceu. Do lado de fora, houve um barulho ensurdecedor. Uma explosão, seguida de gritos, fez o chão tremer. O que foi isso? Todos começaram a se mover, mas Henrique estava paralisado. O foco estava em Ana, seus olhos arregalados. Ela se virou rapidamente, a expressão de pavor escorrendo pelo rosto. Não, não, eles estão aqui! A voz dela era um eco de desespero. Antes que ele pudesse compreender totalmente, a figura encapuzada avançou em direção a Ana. Em um movimento ágil, ele puxou uma arma e apontou para ela. Você ainda não deveria ter revelado isso, Ana. O coração de Henrique parou. Ana estendeu as mãos em um gesto de rendição. Paulo, não. E foi nesse momento que ele percebeu a verdade devastadora. O homem, que ele achou que era seu tio, não só estava vivo, como agora era uma ameaça. Você não pode fazer isso! Henrique gritou, mas sua voz mal conseguia atravessar o caos. Outra explosão ecoou e as luzes começaram a falhar. Ele olhou nos olhos de Ana, fazendo uma conexão que fazia tudo parecer claro. Você me escondeu tanta coisa. Eu precisava te proteger dos perigos de você mesmo. A revelação a atingiu, enquanto Henrique começava a ver a extensão do que estava em jogo. Numa fração de segundos, Paulo se virou para ele, a raiva nos olhos. Você precisa entender, Henrique. Sua vida e a de Miguel estão ligadas a segredos que estão enterrados muito, muito fundo. As palavras daquele homem cortaram o ar. A confusão no rosto de Henrique se transformou em um pânico gelado. O quê? O que você está dizendo? Cada batida de seu coração parecia ecoar num ritmo de expectativa mortal. As luzes falharam e o caos explodiu. Precisamos sair daqui! Alguém gritou, mas o turbilhão de informações ainda o mantinha preso. Aquela revelação era apenas a ponta do iceberg. O que mais estava por vir? E o que seus laços familiares realmente significavam para a segurança de Miguel? O futuro estava em sombras, e a verdade poderia não ser apenas dolorosa.
poderia ser aterrorizante. Foi então que Henrique percebeu. Não era apenas Miguel que estava em perigo. Era ele mesmo. E naquele instante, ele sabia que a batalha pela verdade e pela vida de seu filho estava apenas começando. Quando tudo parecia uma tempestade incontrolável, um estrondo surpreendente fez a porta explodir em pedaços. A figura encapuzada foi arremessada para trás como uma boneca de... A voz era poderosa e imediata. Era Fernanda. Mas algo estava diferente nela. O olhar era resoluto, como se ela carregasse um peso que ia além da compreensão de Henrique. Sua presença era como um farol no desespero. Você precisa ouvir antes que seja tarde demais. As palavras dela vibravam com urgência, fazendo os corações de todos acelerarem. Foi tomado por um turbilhão de emoções. O que Fernanda queria dizer? Como ela era parte disso? E então, antes que pudesse fazer qualquer pergunta, ela ergueu uma mão e um brilho azul apareceu entre seus dedos, como se uma energia pulsante flutuasse no ar. Ele não é apenas seu filho, Henrique. Miguel é uma chave e você é parte disso. As palavras soaram como um clamor e Henrique sentiu seu mundo desabar ainda mais. O que ela estava insinuando? Miguel, seu filho, era mais do que apenas uma criança perdida? Como assim? As palavras saíram sem pensar. Um pedido desesperado por respostas que não pareciam prontamente disponíveis. Mas Fernanda não hesitou. Seu olhar encontrou Diana e um choque entre os dois fez tudo parecer mais intenso. Você não se lembra de mim, não é? Fernanda disse, olhando diretamente nos olhos de Henrique, sua voz cheia de dulcíssima poder. Mas eu sou parte do seu passado e do futuro de Miguel. Você precisa entender que tudo está interligado. E a verdade é muito mais sombria do que você imagina. Henrique estava preso entre a realidade e a incredulidade. Ele queria acreditar, mas os indícios de traição aguardavam como sombras. O que mais não sabia sobre sua vida? Cada resposta parecia criar mais perguntas. E enquanto o caos aumentava ao seu redor, uma nova urgência crescia dentro dele. O destino de Miguel e a verdadeira natureza de seu futuro era uma névoa imprevisível. E Henrique percebeu que a busca pela verdade havia se transformado em uma corrida. Não apenas para salvar Miguel, mas para desvendar quem realmente eram e enfrentar os demônios que os aguardavam nas sombras. A sala parecia girar ao redor de Henrique, enquanto sua mãe, Ana, entrava. Ele piscou algumas vezes, tentando processar. Mãe? A única palavra que saiu foi um sussurro incrédulo. O coração disparou e os olhos dela brilhavam com lágrimas. A emoção a envolveu como um manto pesado. Meu filho. A voz de Ana saiu em um fio de esperança e dor. Eu não queria que você estivesse aqui. Não agora. As palavras dela eram um corte na mente de Henrique. Por que ela não queria que ele estivesse ali? O homem encapuçado olhou de um para o outro, seus olhos brilhando como se estivesse satisfeito com o caos ao seu redor. Você sabe onde está Miguel? A urgência na voz de Henrique era palpável. Mas Ana desviou o olhar. Sua expressão impassível, tomada por um medo visível. Ana, por favor, ele implorou. Só me diga a verdade. Cale-se! Gritou a figura encapuzada, e todos ficaram em silêncio. A tensão era como um fio esticado, prestes a arrebentar. Você não entende, começou a mulher, mas ele interrompeu, com raiva. Eu sei mais do que você imagina. O homem segurou firme o pingente, como se quisesse mostrar ao mundo um segredo sombrio. Ana, você tem que contar para ele, agora! Henrique se virou para a mãe, a esperança misturada com desespero. Por que você está aqui?
O que você escondeu de mim? As palavras saíram como uma explosão de dor. E um arrepio percorreu a sala, como se todos pudessem sentir a pressão do que estava por vir. Ana respirou fundo e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que você não compreende é que Miguel não é apenas seu filho, ele é especial. Henrique sentiu um nó na garganta. Especial? Como assim? Perguntou, sua voz trêmula. Ele tem um papel a desempenhar em algo muito maior do que nós. Um destino que não pode ser revelado por enquanto. Eles o levaram porque precisam dele. O murmúrio da multidão começou a crescer, fazendo com que Henrique sentisse sua realidade desmoronar. E o que você fez? Por que você não me contou antes? As palavras saíram como uma explosão de dor. Você me escondeu tudo isso. Ana estava em prantos, sua expressão visivelmente culpada. Eu não queria te envolver nesse mundo sombrio. Eu queria te proteger. A figura encapuzada observava, seu olhar cúmplice em um mistério que Henrique não conseguia decifrar. Proteger? De quê? Perguntou Henrique, a frustração crescendo. O homem então se atreveu a dar um passo mais perto. Ela não estava apenas tentando proteger você, Henrique. Ela estava fugindo de um passado que te envolve e que você nem imagina. Um silêncio denso tomou conta da sala e Henrique sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que você quer dizer com isso? A voz de Henrique estava carregada de dúvida. Ele olhou para Ana, esperando respostas. E foi então que tudo aconteceu. Do lado de fora, houve um barulho ensurdecedor. Uma explosão, seguida de gritos, fez o chão tremer. O que foi isso? Todos começaram a se mover, mas Henrique estava paralisado. O foco estava em Ana, seus olhos arregalados. Ela se virou rapidamente, a expressão de pavor escorrendo pelo rosto. Não, eles estão aqui! A voz dela era um eco de desespero. Antes que ele pudesse compreender totalmente, a figura encapuzada avançou em direção a Ana. Num movimento ágil, ele puxou uma arma e apontou para ela. Você ainda não deveria ter revelado isso, Ana. O coração de Henrique parou. Ana estendeu as mãos em um gesto de rendição. Paulo, não! E foi nesse momento que ele percebeu a verdade devastadora. O homem que ele achou que era seu tio não só estava vivo, como agora era uma ameaça. Você não pode fazer isso! Henrique gritou, mas sua voz mal conseguia atravessar o caos. Outra explosão ecoou e as luzes começaram a falhar. Ele olhou nos olhos de Ana, fazendo uma conexão que fazia tudo parecer claro. Você me escondeu tanta coisa. Eu precisava te proteger dos perigos. De você mesmo. A revelação a atingiu, enquanto Henrique começava a ver a extensão do que estava em jogo. Numa fração de segundos, Paulo se virou para ele, a raiva nos olhos. Você precisa entender, Henrique. Sua vida e a de Miguel estão ligadas a segredos que estão enterrados muito, muito fundo. As palavras daquele homem cortaram o ar. A confusão no rosto de Henrique se transformou em um pânico gelado. O quê? O que você está dizendo? Cada batida de seu coração parecia ecoar num ritmo de expectativa mortal. As luzes falharam e o caos explodiu. Precisamos sair daqui. Alguém gritou, mas o turbilhão de informações ainda o mantinha preso. Aquela revelação era apenas a ponta do iceberg. O que mais estava por vir? E o que seus laços familiares realmente significavam para a segurança de Miguel? O futuro estava em sombras, e a verdade poderia não ser apenas dolorosa, poderia ser aterrorizante. Foi então que Henrique percebeu. Não era apenas Miguel que estava em perigo, era ele mesmo. E naquele instante,
Ele sabia que a batalha pela verdade e pela vida de seu filho estava apenas começando. E quando tudo parecia uma tempestade incontrolável, um grito veio de Fernanda. Cuidado! Ela empurrou Henrique para o lado, enquanto sombras saltaram da escuridão, atacando Paulo. A figura encapuzada foi surpreendida e derrubada no chão. "O que você fez?" gritou Ana, o coração na garganta ao ver a cena se desenrolar. Mas então, no meio do caos, algo ainda mais impressionante aconteceu. Uma luz intensa brotou de dentro da caixa que o homem encapuzado tinha. Era como se o tempo parasse por um instante e tudo ficasse em silêncio. "É isso! É a chave!" gritou Fernanda, enquanto a luz se expandia, envolvendo todos na sala. "É hora de você saber a verdade, Henrique." E em um instante, a luz explodiu em uma onda de calor descontrolado. Henrique fechou os olhos, sentindo-se sendo puxado como se estivesse caindo em um abismo. Quando abriu os olhos novamente, ele se viu em um lugar diferente. Um espaço vasto e escuro, repleto de ecos de risadas distantes. E então algo lhe atingiu como um soco no estômago. Ele reconheceu todos os rostos ao seu redor. São pessoas que ele conhecia bem, amigos, familiares, todos celebrando. Mas então, ao olhar mais de perto, um detalhe o fez congelar. Todos, sem exceção, estavam usando a mesma pulseira brilhante. "Você será o próximo, Henrique", ecoou uma voz familiar e aterrorizante que ele não podia ignorar. O choque percorreu seu corpo. "O quê? O que está acontecendo?" Olha, tentando entender com contra a sensação de déjà vu que o dominava. E foi quando a verdade deslizou como uma lâmina afiada em seu coração. A conexão entre ele, Miguel e todos aqueles rostos que amava era muito mais profunda do que imaginava. "Não pode ser", murmurou. E enquanto a escuridão começava a se preencher com aquelas luzes pulsantes, uma nova verdade emergia. A personalidade, as memórias, o que tornava cada um deles único, não passava de uma construção. Todos ali eram experimentos. A sala onde estava agora era um laboratório, e ele era o alvo. O fio que ligava todos a Miguel e possivelmente ao mundo estava se desfiando, revelando segredos congelantes. Era um ciclo, e a cada reviravolta, Henrique sentia que suas raízes se aprofundavam na terra escura de um passado que ele não se lembrava, mas que necessitava urgentemente desvendar. E antes que pudesse digerir todas essas revelações, a luz se apagou novamente. A sala parecia girar ao redor de Henrique, enquanto sua mãe, Ana, entrava. Ele piscou algumas vezes tentando processar. "Mãe?" A única palavra que saiu foi um sussurro incrédulo. O coração disparou e os olhos dela brilhavam com lágrimas. A emoção a envolveu como um manto pesado. "Meu filho." A voz de Ana saiu em um fio de esperança e dor. "Eu não queria que você estivesse aqui. Não agora." As palavras dela eram um corte na mente de Henrique. Porque ela não queria que ele estivesse ali? O homem encapuzado olhou de um para o outro, seus olhos brilhando como se estivesse satisfeito com o caos ao seu redor. "Você sabe onde está Miguel?" A urgência na voz de Henrique era palpável, mas Ana desviou o olhar, sua expressão impassível tomada por um medo visível. "Ana, por favor!" ele implorou. "Só me diga a verdade." "Cale-se!" gritou a figura encapuzada, e todos ficaram em silêncio. A tensão era como um fio esticado prestes a arrebentar. "Você não entende!" começou a mulher. Mas ele interrompeu, com raiva. "Eu sei mais do que você imagina.
O homem segurou firme o pingente, como se quisesse mostrar ao mundo um segredo sombrio. Ana, você tem que contar para ele. Agora! Henrique se virou para a mãe, a esperança misturada com desespero. Por que você está aqui? O que você escondeu de mim? As palavras saíram como uma explosão de dor. E um arrepio percorreu a sala como se todos pudessem sentir a pressão do que estava por vir. Ana respirou fundo e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que você não compreende é que Miguel não é apenas seu filho. Ele é especial. Henrique sentiu um nó na garganta. Especial? Como assim? Perguntou, sua voz trêmula. Ele tem um papel a desempenhar em algo muito maior do que nós. Um destino que não pode ser revelado por enquanto. Eles o levaram porque precisam dele. O murmúrio da multidão começou a crescer, fazendo com que Henrique sentisse sua realidade desmoronar. E o que você fez? Por que você não me contou antes? As palavras saíram como uma explosão de dor. Você me escondeu tudo isso? Ana estava em prantos, sua expressão visivelmente ocultada. Eu não queria te envolver nesse mundo sombrio. Eu queria te proteger. A figura encapuzada observava, seu olhar cúmplice em um mistério que Henrique não conseguia decifrar. Proteger? De quê? Perguntou Henrique, a frustração crescendo. O homem então se atreveu a dar um passo mais perto. Ela não estava apenas tentando proteger você, Henrique. Ela estava fugindo de um passado que te envolve e que você nem imagina. Um silêncio denso tomou conta da sala e Henrique sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que você quer dizer com isso? A voz de Henrique estava carregada de dúvida. Ele olhou para Ana, esperando respostas. E foi então que tudo aconteceu. Do lado de fora, houve um barulho ensurdecedor. Uma explosão, seguida de gritos, fez o chão tremer. O que foi isso? Todos começaram a se mover, mas Henrique estava paralisado. O foco estava em Ana, seus olhos arregalados. Ela se virou rapidamente, a expressão de pavor escorrendo pelo rosto. Não, não, eles estão aqui! A voz dela era um eco de desespero. Antes que ele pudesse compreender totalmente, a figura encapuzada avançou em direção a Ana. Em um movimento ágil, ele puxou uma arma e apontou para ela. Você ainda não deveria ter revelado isso, Ana! O coração de Henrique parou. Ana estendeu as mãos em um gesto de rendição. Paulo não! E foi nesse momento que ele percebeu a verdade devastadora. O homem, que ele achou que era seu tio, não só estava vivo, como agora era uma ameaça. Você não pode fazer isso! Henrique gritou, mas sua voz mal... Você me escondeu tanta coisa. Eu precisava te proteger dos perigos de você mesmo. A revelação a atingiu, enquanto Henrique começava a ver a extensão do que estava em jogo. Numa fração de segundos, Paulo se virou para ele, a raiva nos olhos. Você precisa entender, Henrique. Sua vida e a de Miguel estão ligadas a segredos que estão enterrados muito, muito fundo. As palavras daquele homem cortaram o ar. A confusão no rosto de Henrique se transformou em um pânico gelado. O quê? O que você está dizendo? Cada batida de seu coração parecia ecoar num ritmo de expectativa mortal. As luzes falharam e o caos explodiu. Precisamos sair daqui, alguém gritou, mas o turbilhão de informações ainda o mantinha preso. Aquela revelação era apenas a ponta do iceberg. O que mais estava por vir? E o que seus laços familiares realmente significavam para a segurança de Miguel? O futuro estava em sombras, e a verdade poderia não ser apenas dolorosa, poderia ser aterrorizante. Foi então que Henrique percebeu.
Não era apenas Miguel que estava em perigo. Era ele mesmo. E naquele instante, ele sabia que a batalha pela verdade e pela vida de seu filho estava apenas começando. A sala estava em pânico. Gritos, correria e o som de coisas quebrando ao fundo. Mas Henrique sentiu como se o tempo tivesse parado. Algo estava errado. Muito errado. Aquela sensação de déjà vu se tornou insuportável. Ele estava prestes a lembrar de algo muito importante, quando, de repente, Paulo, com a arma em punho, gritou: "Basta! Você não entende, Henrique. Ninguém pode escapar de quem realmente somos." A cabeça de Henrique girou. "Do que você está falando? O que você quer dizer com isso?" Ele olhou para Ana, que tremia, e para Fernanda. Então, no canto de sua visão, ele percebeu um movimento. Alguém encapuzado e rápido apareceu atrás de Paulo. Antes que pudesse reagir, a figura o empurrou contra a parede. "Mãe!" Henrique gritou, mas o caos o impediu de fazer qualquer coisa. A pessoa encapuzada desenrolou um fio do capuz e a luz revelou um rosto que Henrique jamais esperava ver. Um rosto que lhe era familiar e distante ao mesmo tempo. Era a verdade sempre vem à tona. Ele tentou se levantar, mas a pressão crescente o mantinha preso contra a parede. "Quem é você de verdade?" Henrique gritou, sentindo a confusão e a dor subirem como um gás tóxico. "Por que você fez isso comigo? Por que você me escondeu?" Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para Henrique e disse: "Miguel não é apenas seu filho. Ele é a chave que conecta todas as verdades escondidas de nossa família. Você precisa entender que somos parte de algo muito maior. E o que temos a fazer agora não pode acontecer aqui." Henrique sentiu a cabeça rodar. "Como assim? O que isso tudo significa?" Mas a resposta nunca veio. Uma segunda explosão irrompeu fora da sala, fazendo as luzes piscarem de novo. E com isso, a estrutura da fundação começou a desmoronar, como se estivesse sendo engolida por uma força invisível. Os gritos aumentaram, mas no meio do caos, a única coisa que Henrique conseguia ouvir era o eco da verdade se formando em Sul. Algo grande estava por vir. E enquanto as paredes desabavam ao redor deles, a última coisa que Henrique viu foi o olhar de desespero de Fernanda, que também parecia entender que o futuro deles estava prestes a mudar para sempre. "Você está prestes a descobrir quem realmente somos", sussurrou Ana, antes do mundo ao redor deles escurecer. E a última imagem que Henrique guardou em sua mente foi a de Miguel, seu pequeno e querido filho, em uma luz ofuscante, tão distante, mas sempre ao alcance de seus braços. O mundo parecia girar lentamente enquanto Henrique tentava compreender a nova realidade que o cercava. Uma multidão de rostos familiares, misturados com rostos estranhos, se aglomerava ao seu redor. A escuridão ao seu redor se dissipava lentamente, revelando um cenário caótico. Ele sentiu sua mãe ao seu lado. A presença dela era um consolo em meio à tempestade. "Mãe, por favor, o que está acontecendo?" Ele mal conseguia conter a angústia em sua voz. Ana parecia cansada. Vocês não têm ideia do que estão lidando. Ele é mais importante do que você pode imaginar. E agora todos nós estamos em perigo." O cheiro do medo estava no ar, pesado e espesso. Fernanda se aproximou. A determinação em seus olhos reluzia como uma lâmpada na escuridão.
Não podemos deixar que isso nos detenha. Precisamos proteger Miguel. Ele é a chave e só nós podemos salvá-lo. As palavras dela cortaram o pânico, trazendo uma faísca de esperança. Enquanto a sala começava a tremer, Henrique decidiu que não ia deixar mais nada escapar. Diga-me o que você sabe, o que Miguel representa. Sua voz ressoou, firme e decidida. Sua mãe hesitou, os olhos cheios de lágrimas. Se você souber a verdade, nunca mais será o mesmo. Os riscos são altos. Mas ele não tinha escolha. Ele precisava saber. Eu não lido mais com segredos, não enquanto Miguel estiver em perigo. A escuridão parecia se mover a seu redor, mas ele estava centrado, determinado. Ana respirou fundo, lembrando da longa jornada que os trouxe até ali. Miguel é parte de uma linha antiga, Henrique. Uma linhagem que carrega um poder que muitos desejam controlar. As palavras dela soavam como um símbolo, uma canção de advertência. Paulo, percebendo que sua autoridade estava se esvaindo, gritou: "Vocês não vão conseguir escapar de quem realmente são." E foi como se sua palavra tivesse o poder de parar o tempo. Todos se viraram. A tensão era palpável. Mas então, com um movimento rápido, Fernanda puxou Henrique para um canto. "Vamos, antes que seja tarde demais." Com mãos trêmulas, ela segurou o pingente, a luz dele começando a brilhar intensamente. Este é o momento. Muito mais do que suas vidas. Isso é sobre a salvação de todos nós. No meio da correria, Henrique encontrou os olhos de sua mãe, e por um instante, tudo parecia claro. Ele tinha uma escolha a fazer. Estamos juntos. Não importa o que aconteça. Temos que lutar por Miguel. E naquele momento, a determinação tomou conta de seu coração. Frotes e ecos de poder começaram a girar em sua mente. E quando tudo parecia que ia desmoronar, Henrique sentiu um impulso, uma força inexplicável. A luz do pingente explodiu como um sol em miniatura. Envolvendo todos em sua energia. Ele piscou diante do brilho, mas a sensação de unidade entre eles superou o medo. Ele sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. Um silêncio profundo se formou antes de que tudo se iluminasse. Depois de um instante, quando a luz se dissipou, eles encontraram-se em um espaço peculiar, longe do lugar de antes. Miguel estava sentado à sua frente, com um sorriso gentil no rosto, cercado por uma aura de paz. "Papai!" ele gritou, e Henrique sentiu seu coração se aquecer. Mas enquanto os braços de Henrique se estendiam para o abraço, uma verdade ecoou em sua mente. O que mais estava à espreita nas sombras? Cada um deles precisaria enfrentar o desconhecido. Henrique olhou ao redor, seus amigos e sua família ali com ele, prontos para enfrentar o que quer que estivesse pela frente. "É hora de descobrir a verdade", murmurou, enquanto uma nova luz começava a se formar em sua mente. E então, mesmo no meio do desespero, uma semente de esperança brotou. Com amor, eles poderiam se erguer, não importa quão sombrias fossem as sombras do passado.